Você sabe o que, de fato, você vai passar a eternidade fazendo? Afinal, pensar em eternidade é um negócio tão incômodo, primeiro porque a gente não faz ideia do que é isso, porque nada que conhecemos é eterno. E isso atinge a nossa mente dando uma coceirinha quando a gente pensa no que vai fazer na eternidade. É tempo demais, não é? Você já se imaginou na eternidade, no aquilo que chamamos assim famigeradamente de céu? O céu para muitos é um céu de cerveja, uma baladinha cósmica, universal e eterna, onde você pula, se alegra e tudo dá certo numa praia sem fim. Para alguns é também um céu de margarina ou uma proteção de tela de Windows, com um fundinho azul, algumas nuvens e um tédio sem fim. E esse céu tem sido horripilante para muitas pessoas e alguns não têm nem vontade de chegar perto. Mas a pergunta revela um problema. O que nós vamos fazer no céu? Quando perguntamos o que vamos fazer no céu, é um sintoma de que estamos imaginando a vida com Cristo como fazer, como lugar. Enquanto Cristo quer habitar em você, mais do que levar você a habitar em outro lugar. Céu, eternidade, fazer tem tudo a ver. Céu, eternidade, fazer tem a ver com o que você é. Você faz aquilo que a sua personalidade, o seu caráter, o seu propósito te impulsiona a fazer. O que vamos fazer? Aquilo que já devemos estar fazendo aqui. Amar radicalmente, servi-lo alegremente e glorificá-lo de maneira que nada que passe perto da gente não veja Cristo. O que nós vamos fazer no céu? O que devemos estar fazendo aqui. Você pode e deve estar esperando por um momento em que não haja mais dor, mais morte, mais pranto, mais pandemias, mais tristezas. Isso eu não sei dizer para você quanto tempo ainda vamos esperar, mas o mundo não pode esperar para ver o tipo de pessoa que vai morar no céu. Ela deve encontrar com isso na hora que vê você. Para você. Eu espero muito que você esteja muito bem. Essa semana foi uma semana extremamente agitada. Eu não sei você, mas hoje parecia que ia cair um temporal aqui em São Paulo. Caiu um pouquinho desse detalhe aqui, né? Parece que assim, a nuvem ela parou em cima do NASP e caiu muita chuva aqui, mas estamos aqui, chegamos bem, graças a Deus. E estamos aqui para mais uma noite muito feliz e muito abençoada, justamente nesse programa que está tão especial. Vocês viram aí agora que o tema é um tema diferenciado, mas para isso eu gostaria primeiro de dar uma boa noite para o pastor Robson. Boa noite, pastor Robson. Boa. Boa noite, eu, Aleph, quase casado. Está chegando, falta menos de 2 meses. Gente, você não sabe como o coração bate mais forte. Qualquer pessoa que está perto de pegar uma perpétua tem o coração acelerado. Sim. Amigo, que bom que você está aí, que bom que a gente consegue se encontrar mais uma vez. Legal, sexta-noite. E você está percebendo, se você está assistindo ao vivo, que o Vertical dessa semana está começando mais cedo. Então, já vai se acostumando, temos muitas novidades por aí vindo no Vertical. Uma delas é o novo horário de sexta-feira, já aproveitando para dizer para você alguns dos porquês e te chamando para as 8h15, se você está aí, continua com a gente, 8h15 da noite, tem uma série que vai acontecer no canal da Igreja Unasp São Paulo. Então, anota aí, Igreja Unasp São Paulo, canal do YouTube da Igreja Unasp São Paulo, Jesus sem censura. O que gostamos de dizer que Jesus nunca disse, e o que Jesus disse que a gente não gosta de dizer. Jesus na lata. 8h15, não somente nessa sexta, mas as sextas-feiras que virão, que vão compor todo o mês de novembro. Tem recadinho a mais aí, eu acho. Tem mais ainda? Tem mais que vai eu acho que mandar, Impacto Esperança. O que está acontecendo? Porque a gente está com uma camisa, eu não sei se vocês estão vendo, mas essa camisa aqui... Que fica muito mais bonita em mim. Ah, amigo, eu sou mais novo, né? Então, geralmente, o novinho, ele se sai melhor nesse momento, né? Geralmente, o novinho demora um pouco mais, né? Galera, Impacto Esperança é o projeto grandioso que acontece nesse continente. E a gente está conectado com isso mesmo, no continente. Aquilo que, institucionalmente, como igreja adventista, nós falamos de divisão sul-americana. Mas, para você que não está acostumado com essa linguagem, no continente inteiro está sendo impactado com uma mensagem de esperança, com o livro A Maior Esperança. Já te digo, o NASP preparou um projeto muito especial para isso. Um deles é a distribuição em livros digitais, você pode ter acesso a eles de uma maneira maravilhosa, você vai ter muitas informações sobre isso.
O NASP também preparou no canal do NASP, você que está conectado no canal do NASP ou está no canal da igreja, no canal do NASP tem uma série de comentários sobre o livro muito legal, preparado pelas pastorais do campus. Amanhã, dia 31, o Brasil inteiro se mobiliza, então você vai receber de uma forma digital, de uma forma física, mas se conecte com esse projeto. Se você já tem livros às mãos, não perca a chance, distribua a maior esperança para as pessoas. 2 últimos recados nesse começo de vertical. Um é que dia 28 de novembro nós vamos ter uma programação extraordinária aqui no NASP. Você transforma sua vida e vai transformar seu mundo também. Hashtag o NASP Transforma. Já vai se preparando, amanhã vai ter mais informações e muitas informações vão ser colocadas nos 2 canais. Um grande louvorzão, muita coisa top acontecendo no final do mês de novembro, o último sábado de novembro. Vamos para as perguntas? Vamos para a pergunta, então. Gente, eu acho que você começou a perceber que a gente vai estar falando muito sobre céu, sobre eternidade. Só que talvez céu não seja a palavra mais correta para a gente pensar sobre isso. A gente estava aqui conversando um pouquinho e eu já fui pego de escanteio aqui já para falar algumas coisas diferentes aqui. Então eu vou falar para vocês que a gente vai ter muitos dilemas a serem enfrentados durante esse vertical. Mas agora, para a gente voltar para as perguntas logo de cara, de onde surgiu essa ideia de que no céu vamos viver como esse comercial de margarina que você tinha falado dentro do vídeo? Vamos lá. De onde surge essa ideia de comercial de margarina? Eu usei essa expressão céu de comercial de margarina porque o comercial de margarina mostra uma imagem de felicidade monótona. É uma ideia de felicidade, de família certinha, não é? Sim. Pais e filhos ali à mesa. Eu não sei onde é que isso rola. Pois é, todo mundo junto à mesa, todo mundo feliz, todo mundo satisfeito, ninguém tem cara inchada, ninguém está apressado para o trabalho, as pessoas estão ali comendo felizes da vida, as crianças não aprontam. Mas se você olha para aquilo, é uma felicidade instantânea, porque ninguém se imagina fazendo isso pelo resto da vida, nem quem dera pela eternidade, que é um negócio difícil de definir. A verdade é que uma ideia de céu, e a nossa ideia de céu está contaminada e condicionada com a nossa ideia de terra. E o céu não pode estar condicionado com a ideia que você faz dos seus sofrimentos, das suas agruras, da terra, daquilo que você vive. Essa ideia de céu, que muitas vezes se constrói na vida das pessoas, é uma ideia de céu medieval, é um céu feudal. É um céu que é uma contraposição ao tédio do mundo, uma contraposição à tristeza do mundo, uma contraposição aos boletos do mundo, à morte e à despedida. Sim, é verdade, Jesus falou que lá não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas passaram. Isso é verdade. Mas a gente, se pensar que é só uma contraposição, eu vou ignorar que existia alguma coisa antes das tristezas do mundo. Sim. Não sei se eu respondi, mas eu acho que devo ter respondido. Com certeza. Uns 5 minutos para falar, então tem que ter respondido. Mas essa ideia, ela também surge, essa ideia, ela tem um surgimento, um padrão, e em algum momento a gente para pensar nisso, porque talvez antes não era assim. Então, a gente pode colocar na história um momento, ou não dá para definir na história um momento em que essa ideia ela surge de uma forma um pouco mais clara? Tipo assim, na época feudal, algum momento desse sentido? Não? Eu creio que todos os momentos da história, essa tentação aconteceu. Sim. Quando nós estamos no mundo antigo, havia uma ideia de recompensa humana que está condicionada àquilo que nós não queríamos da própria perspectiva do mundo antigo. É verdade que isso contamina todas as expectativas. Quando Jesus estava aqui, Jesus lidou com isso, quando ele tentou desfigurar ou reconfigurar na mente das pessoas as ideias que elas faziam do céu e dele. Por exemplo, quando os saduceus chegam para Jesus e perguntam assim, como é que vai ser o esposo dessa mulher que teve 7 maridos no céu? Quem vai ser? Jesus falou, errais, não conhecendo as Escrituras, vocês estão transferindo para o céu uma ideia da terra. Quando a gente chega na Idade Média, há uma expectativa. E hoje, nesse momento secular, contemporâneo, o céu se reconstrói. Qual é o grande segredo de a gente sair dessa? A gente precisa pensar num céu bíblico e não no céu condicionado às nossas expectativas. Aliás, até a ideia de céu eterno pode não ser bíblico. Então, se a gente for definir essa questão, agora, depois que você respondeu essa, a gente vem para uma outra dúvida que eu tenho também. Então, pensar num céu assim, porque muita gente pensa. Mas, então, pensar num céu assim, eu coloquei aqui, né? É errado sonhar com um céu assim? Perfeito, cheio de animais mansos e tudo mais? É equivocado esse desejo de estar num ambiente assim? Ou esse desejo, essa vontade, essa ideia, ela pode ser algo, mas ela não pode ser o todo? Como que funcionaria isso aí dentro da questão bíblica? E aí a gente vai definir aí o céuzinho aí. Vamos destrinchar a sua pergunta? Vamos lá. Vamos lá.
Vou citar um texto de cor. Certo. E eu vi a Nova Jerusalém. Onde você vai estar onde você se localiza quando o João fala, e vi a Nova Jerusalém? Dentro da Nova Jerusalém. Você está dentro. Certo. Que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Sim. A Nova Jerusalém desce do céu, se assenta sobre a terra, e há algo eterno que continua aí. Quando Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor em Daniel 2, a pedra, que é o reino de Deus, ela está subindo ou ela está descendo? Descendo. Ela está descendo. Portanto, a concepção de eternidade é um paraíso restaurado. A Bíblia não fala de céu apenas, ela fala de uma nova terra restaurada. E ela fala do céu como fase, mas ela fala da nova terra como eterna. Então, primeiro, nós vamos para o céu, mas voltaremos de lá. Portanto, a parte da história que estaremos no céu, ela ainda está dentro do plano de Deus de eliminar para sempre o pecado. Ainda há coisas de pecado quando estaremos no céu, porque se você ler a sua Bíblia, nos últimos capítulos do livro de Apocalipse, você vai perceber que enquanto você estiver no céu, Satanás estará vivo. Sim. E se Satanás está vivo, o pecado não acabou. Portanto, o céu ainda não é o fim definitivo do pecado. Mas quando a Nova Jerusalém desce, e desce fogo do céu e consome, ou seja, elimina para sempre pecadores e seus pecados, aí sim começa uma eternidade sem pecado, e ela é na terra. Sim. Isso responde uma pergunta quando a gente fala assim, terá animais no céu? Não há nenhuma descrição bíblica de animais no céu. Uhum. Então vamos pensar, Deus fez Adão, certo? Certo. Qual a primeira tarefinha? A primeira tarefa que ele falou? É. Cuide, plante, a ideia de... E especificamente lá, ele manda dar uma tarefa assim, antes mesmo de ele encarar a Eva. Dá nome aos animais. Deu nome para os animais. Se Adão dá nome para os animais, significa que os animais não tinham nome. Uhum. E se ele não tinha um nome, eles não tinham no céu. Porque se esses animais já existissem no céu, Deus ia chegar para Adão e falar, filho, eu vou explicar. Aquele ali com juba ali, ó, tá vendo que parece um gato grande? Aquele ali é leão. Ah, gato é aquele pequenininho ali. Aquele ali é vaca, aquele é zebra, aquele ali é... Então, o céu chama os animais da terra pelos nomes que nós damos. Então, não tem bicho no céu. Interessante. Agora, eu não posso dizer que não haverá animais na nova terra, porque a nova terra é o paraíso que herdamos restaurado. Sim. Então, se Deus vai fazer de novo, e no começo tinha animal. Mas isso é um raciocínio lógico. A Bíblia não há nenhum texto que taxativamente diz que haverá animais em eternidade. Nós estamos raciocinando por lógica. Mas respeite o texto. Sempre respeite o texto. Nem sempre a sua lógica é a lógica de Deus. Então o céu, digamos que olhar para o céu e pensar somente nele não é um fim, não deve ser um fim em si mesmo. Então essa realidade agora é, se o foco nosso não vai estar no céu, porque alguns colocam o foco no céu, falando assim, não, eu tenho que chegar lá, eu tenho que alcançar lá. Mas o nosso foco vai estar onde, então? O nosso foco vai estar aonde ou vai estar em quem? E onde deve estar, de fato, a nossa centralidade, quando a gente para pensar no reino de Deus? Primeiro, a gente tem que colocar agora a teologia divina, a lógica divina em curso. Você não alcança, nunca vai alcançar. Certo. Você não alcança, você é alcançado. Ponto. Isso é muito importante. Você não conquista o céu. Os mansos herdarão a terra. Sim. Manso não conquista, manso herda. Ou seja, você passou a ser herdeiro do céu quando você aceitou a Deus como seu pai. Isso é real e isso deve ser insistido, porque disso depende o evangelho. Sim. Segunda coisa, quando a gente pensa na perspectiva de fim do pecado, há o pecado que mancha o coração, que ataca, que afeta o coração de Deus, mas ele afeta a minha memória e a minha concepção de Deus. Pecado ofende a Deus, mas o pecado afeta aquelas pessoas que têm concepções de Deus a fazer. Quem são as pessoas? Todos os seres inteligentes. Quando Jesus voltar, ele já vai vir com a sentença, correto? Uhum. No momento que ele volta, algumas coisas diferentes já acontecem entre santos e perdidos, entre profanos e perdidos, entre ímpios e salvos. Se uma coisa acontece neste momento, é porque uma definição também já aconteceu. Portanto, o que define perdido e salvo, num julgamento, é antes do pecado. O que acontece antes do pecado, aquela... Olha, eu falando aqui. Estamos bem. Eu falando aqui, brother. Assim que, né? O que eu quero dizer é o seguinte, aqueles que tinham dúvidas a respeito da ideia de Deus, essas dúvidas são resolvidas antes do pecado. Portanto, quando você olha para a Bíblia, há um julgamento que você não participa, mas o seu nome está lá, e quem participa do julgamento ativamente são seres que não caíram, não pecaram, anjos. Depois disso, tem um outro momento. Quando eu participo
do julgamento da vida do que não foram. Mas o que de fato eu tenho que entender no julgamento? Não vou determinar quem vai e quem não vai. O que eu vou é entender qual é o caráter de Deus no processo. Aí, depois desse julgamento, acaba. E aí temos uma eternidade. Qual era a pergunta mesmo? Pergunta é, então, nosso foco vai estar não vai estar no céu, nosso foco vai estar em Cristo, em Jesus. Exatamente. O nosso foco está na presença. Sim. A primeira pergunta que Jesus fez para Adão, assim que ele peca, foi: Adão, onde estás? Isso é muito importante. Ele não perguntou a Adão o que você está fazendo. Quando ele olha para o povo que está andando no deserto, ele fala: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Quando aquele povo estava andando em barraca, Deus falou: faz uma barraca para mim. Aquele povo começou a andar em casa de alvenaria, que Jesus falou: faz uma casa de alvenaria para mim. Davi entendeu isso, e no salmo mais importante, mais conhecido que ele escreveu, no meio do salmo ele fala: porque tu estás comigo. Jesus olhou e falou: não se turbe o vosso coração. E fala 3 versículos, mas nenhum dos 3 faz sentido se ele não falar assim: para que onde eu estou, estejais vós também. E lá no final da Bíblia ele fala: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Jesus veio para cá e será chamado, ele disse, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O final das contas, o foco não é céu. Sim. Nós não perdemos um céu quando pecamos. O que nós perdemos foi aquele olhar, aquele abraço, aquele toque, aquela presença benfazeja. Sim. Isso é uma perda considerável, considerável. E que deve ser sentida por cada um. Exatamente, exatamente. Vamos lá, então. Tem uma pergunta da Aline, e ela está falando uma pergunta assim que interessante. Ela vai trazer para a gente uma ideia assim: então no céu não viveremos o casamento? Quem é casado aqui não viverá casado no céu? Foi por isso e pela compreensão complicada dessa pergunta que o Aleph se apressou em casar. Com toda certeza, né? Importante. Não, né? Mano, vamos pensar o seguinte. Casamento é bom. Eu ia falar. Vai por mim. Sim, mas eu não posso afirmar isso ainda. Vai por mim. É top. Casamento é muito bom. Eu vou compartilhar com você, Aline, quem mais está me ouvindo, o meu raciocínio a partir da compreensão que eu tenho de Deus. Deus nunca tira de você algo bom, ou Ele nunca tira de você algo que Ele não queira melhorar ou aumentar. A satisfação em Cristo sempre aumenta. Sim. Então, 2 coisas fazem parte dessa resposta. Família, para mim, na minha experiência de vida, é a coisa mais gostosa que eu já vivi. Mais impressionante. O que eu sou, o que eu tenho, o que eu pretendo, tudo em mim que faz sentido para mim, de satisfação, é família. Todas as conquistas da minha vida, elas são para essa plateia. Então, se eu voltar para casa e as pessoinhas que moram lá falarem não gostei, não importa se 1 milhão de pessoas gostaram. Sim. Isso é família, isso tem que ser família. Se Deus vai tirar isso de mim no céu, conhecendo Deus do jeito que eu sou, imagine, Aline, o que é que Ele vai pôr no lugar. Isso me dá uma expectativa de céu muito maior. Falou: Senhor, você não vai ter casamento, o Senhor vai colocar um negócio extraordinário no lugar. Isso é uma coisa. A outra é, o nosso amor aqui é contaminado pela seletividade do nosso egoísmo. Estou viajando no avião com eu, Aleph, à minha esquerda, e a minha filha à direita. E o avião está caindo. Com certeza. E eu tenho uma máscara para pôr. E o Alephzão aqui, Vou né? chorar muito no enterro do El Aleph. Mas eu vou salvar minha filha. Sim. Porque mesmo que eu ame, ou estou tentando, Essa é a questão? Não se compara com a pulsão por proteção e amor que eu dedico a essas pessoas da minha família. Isso é um amor seletivo. Isso é um amor carnal. E por mais que a gente chame de amor, se você ama mais seu filho do que ama qualquer outra pessoa, esse amor é carnal. No céu, essa carnalidade limitante do amor não vai acontecer. Não há nenhum nível mais profundo de amor a ser vivido do que lá. Então não faz diferença no amor se eu nasci da sua família ou não, porque lá no céu o amor não tem para onde crescer. Sim. Ele é grande. Por isso que o casamento lá, nesse sentido, ele se desconfigura, porque ele não tem mais seleção de amor. Interessante. E nesse processo, alguns estão perguntando se nós, então, vamos ter funções. Nós vamos ter funções governamentais no céu, porque a gente já é chamado aqui de filho, de herdeiro, mas o que seria essas ideias aí pra gente? Lucas, no final do livro de Lucas, os discípulos estão conversando, Jesus olhou para eles assim e falou assim: vocês estão discutindo sobre qual de vocês é maior? Os governantes que governam sobre vocês oprimem. E ele fala sobre um método humano de governar. Depois ele fala assim, e o texto é desse jeito: não é assim entre vós.
seja maior o que serve. Depois ele termina o texto olhando para os discípulos, dizendo assim, ó, vocês vão se assentar em 12 tronos para governar e para julgar as 12 tribos de Israel. Entenda as 12 tribos de Israel, todas as pessoas salvas. Agora vai associando alguns outros textos. Jesus olha para o final da carta à igreja de Laodiceia, no livro de Apocalipse, capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, e diz, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci. Mas antes, para outras cartas, ele fala, vai sentar comigo. Vi também no trono, capítulo 4, 24 tronos, e neles assentados 24 anciãos. Se é 24, 12 mais 12, número do povo, esses anciãos são humanos e nos representam. Você vai chegar no céu, qual a primeira coisa que você vai receber lá de ornamentação, já que as vestes brancas são dadas para você entrar no céu? Uma coroa. Só tem um tipo de gente que usa coroa. E mesmo que na Bíblia as coroas podem significar uma coroa como medalha, e coroas reais elas são diferentes, mas Deus vai te colocar como rei sentado no trono. E há centenas de textos bíblicos que falam dessa realeza. Em Daniel capítulo 7 termina dizendo assim, o reino e o domínio serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. Nós vamos ter uma função governamental na eternidade. No céu nós teremos uma função especificamente dita na Bíblia de julgar, mas nós vamos ser co-governantes com Deus. Isso é claro no texto. Sim. E surgiu uma pergunta, e é uma pergunta que a Gabriela ela fez de forma sincera. Ela falou assim, e o texto de Isaías, que fala que o lobo e o cordeiro comerão juntos, não é sobre o céu? Boa Eu pergunta. entendi errado a vida inteira? O que está acontecendo? Desafiador hoje esse texto vertical. É... Eu vou começar essa pergunta, respondendo a sua pergunta, Gabi, citando o texto de Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, ele fala sobre as bênçãos e as maldições de uma aliança que Deus faz com o seu povo, essa aliança perpétua. Se você ler Deuteronômio 28, você vai perceber que as bênçãos da aliança são condicionais. Por exemplo, lá ele fala que o seu céu em pecado se tornará como bronze e a terra como ferro. O que ele está querendo dizer? Se você quiser viver como todos os povos da terra vivem, você vai sofrer todas as coisas que os povos da terra sofrem. Se você pecar, se afastar e quebrar da aliança, a terra vai ser dura para você, vai negar o fruto e o céu também. Eles pecaram, por exemplo, na época de Jezabel e Acabe. A maldição da aliança se cumpre neles. Você vê que fica 3 anos e meio sem chover. Em outro momento, no livro de Juízes, você vê Gideão malhando trigo num lagar. Lagar é para pisar uva. Por que ele está malhando o trigo no lugar? Porque ele está se escondendo dos midianitas. E o que está acontecendo? Uma das maldições da aliança lá em Deuteronômio 28 é que eles iam plantar e alguém ia colher. E é o que aconteceu exatamente ali, era uma maldição da aliança. Eles sabiam que era a desobediência que fez isso. Aliás, a história de Gideão é uma história entre obedecer e não obedecer. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando Deus fala assim, mas se você cumprir as minhas alianças e andar nos meus estatutos, eu vou fazer coisas extraordinárias entre vós. E o extraordinário já está lá em Deuteronômio 28. Agora, pensa bem, as coisas extraordinárias aconteceram em Israel. No reinado de Salomão, a fama do extraordinário chegou até a África. A fama do extraordinário no reinado de Ezequias chegou até os reis dos emissários babilônicos. Aconteceu tantas coisas sobrenaturais com Israel que o povo vinha. Aí você pensa assim, mas lobo e cordeiro pastando junto não é uma realidade além da terra? É, mas um homem mais sábio do mundo é uma realidade além da terra. Sim. O sol parar é uma realidade além da terra. Cair maná do céu para que as pessoas colham é uma realidade além da terra. Quando você olha para esse texto de Isaías, você vai perceber que esse texto fala de pecado, fala de maldição, fala de morte aos 100 anos. Esse texto usa elementos que não são próprios do céu, mas ele fala que na obediência o extraordinário voltaria a acontecer. Sim. Respondeu de forma clara. Mas aí, agora a gente vem para um momento. Afinal, o que nós vamos fazer então no céu? Você já acabou de falar essa daí, para falar a verdade, sobre a questão do governo, né? Mas quer tentar responder isso aí ou a gente pode passar para uma outra que a gente também tem aqui? Eu vou te fazer umas perguntas. Aleph Bruno, você fez teologia. Fiz. O seu pai é pastor. Sim. Você é pastor. Sim. Se você estiver num lugar, numa igreja, num culto, e o pregador não veio, quem vai pregar? Eu. Por quê? Porque está dentro de mim a necessidade e a realidade de entender a minha missão. Você não se torna pastor quando sobe no púlpito. Não, antes disso. Você sobe no púlpito, você sobe lá no púlpito por quê? Porque eu sou pastor. Porque você é pastor. Assim, você é. Por Sim. isso faz. Sim.
Um passarinho não voa porque ele está tentando provar para as pessoas que ele é passarinho. Ele voa porque passarinhos voam. Assim, se o seu problema é falta de asas, se o seu problema é que você precisa, você é uma laranjeira, já disse esse exemplo aqui, e Deus fala assim que para você ser perfeito, você tem que produzir maçãs. Uma laranjeira nunca produzirá maçã se você mudar de adubo. Laranjeiras só produzem laranjas. E se para ela produzir maçãs, ela tem que se transformar em uma macieira. Macieira produz maçãs. Sim. Você faz, e tudo que você faz é em decorrência do que você é. Você não se tornou pecador quando pecou. Você peca porque é um pecador. Portanto, se você se arrepender das coisas que você faz e não das coisas que você é, você simplesmente vai trocar de pecados. O que de fato vamos fazer no céu? Essa pergunta é sintomática. Você foi feito para glorificar a Deus, e você glorifica a Deus, se submete a Ele, se santifica para que a glória de Deus resplandeça. O que vamos fazer no céu? Aquilo que já devemos fazer aqui. Só que aqui nós fazemos imperfeitamente. Paulo fala isso. Agora eu conheço em parte. Mas você conhece. Conhece em parte, mas conhece. Sim. Então conhecerei como sou conhecido. Quando Ele vier, tudo que é em parte será aniquilado. Portanto, tem algo de céu que você já deve estar fazendo aqui, o que é viver para que o nome de Deus seja glorificado. Amar profundamente, obedecer profundamente, servir totalmente. É isso que você vai fazer no céu, ou seja, o que você faz aqui. Sim. E agora a gente está indo, eu espero que você esteja aproveitando e entendendo um pouquinho mais sobre essa dinâmica, mas uma das perguntas, e a última pergunta que nós temos para hoje, é uma pergunta que ela traz para a gente um pensamento. Nós aprendemos aqui que o que fazemos na terra é glorificar o nome de Deus. No céu, nós vamos continuar então fazendo a mesma questão, a mesma coisa, glorificando a Ele. O que é glorificar? Dar glória. O que é dar glória? Se falar glorificar, acaba a amizade. O que é glorificar? O que é dar glória? Doxa, para ser mais teológico. É de forma muito clara a minha vida como um todo, e tudo que eu faço, tudo que eu digo, não somente no meu falar, mas também na minha vida como um todo, vai viver para Deus. Dar glória a Ele é reconhecer quem Ele é na minha vida. E o reconhecimento na minha vida é dando glória. Mas dando glória em que sentido? Na minha fala e nas minhas atitudes. Às vezes acontece algumas coisas comigo, com a vida de quem está perto de mim, que eu olho assim e falo assim, não tem nenhuma possibilidade de eu ter feito isso. Ou Deus fez, ou não ia rolar. Me lembro de um dia que eu estava num ponto de ônibus indo pregar. Brother, eu estava no ponto de ônibus indo pregar, estava acontecendo uma briga na frente do ponto de ônibus. E aí eu fui lá. E fiquei meio assim, vou ou não vou, vou ou não vou. Um cara literalmente estava batendo em um bêbado numa descida. E aí eu fiquei titubeando, vou ou não vou, fui, atravessei a rua, voltei, peguei o ônibus, mas aquilo me incomodou tanto, tanto, tanto. Eu falei assim, eu estou indo lá para pregar um sermão que eu não estou aplicando. Eu deixei um cara batendo um bêbado na descida e eu deixei o cara bater porque eu tinha que ir pregar. Aí eu fui, sentei, mas aquilo me incomodou tanto. Quando chegou na hora do sermão, eu estava sentado assim, uma pessoa estava cantando, e a pessoa estava cantando, terminou a música, e eu ia pregar logo após a música. Ela acabou a música, sentou, eu coloquei as duas mãos no púlpito e acredite, o sermão apagou da minha mente. E eu fiquei assim, olhando para as pessoas olhando para mim, sabe aquele constrangimento? É ruim. E eu não sabia o que pregar. Apagou o sermão, e eu não anoto. Eu peguei, puxei a Bíblia e falei, Senhor, eu preciso de um texto bíblico para começar a pregar. Lembrei de um texto bíblico que eu sabia de cor. Irmãos, abram sua Bíblia no livro de João, Evangelho, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e fiz um sermão sobre isso. Acabou o sermão, estava na porta da igreja convertendo as pessoas, veio uma mulher e falou assim, hoje eu fiz um pacto com Deus que eu precisava me entregar para Ele e eu queria saber em qual igreja me entregar. E eu tive um sonho de que eu estava entrando numa igreja e alguém estava pregando sobre João 3,16. Eu desmoronei. E ela me agradeceu e começou a citar partes do sermão. Não que ela tinha sonhado com as partes do sermão, mas ela falou das partes do sermão pregadas naquele momento que a tocou.
eu não preguei o sermão. Não tinha nenhuma possibilidade. Eu esqueci o sermão, eu inventei o sermão na hora. E se você já pregou alguma vez na sua vida, ou já inventou alguma coisa de última hora, você sabe como é que sai. Foi horrível, horrível. E eu preguei. Todas as pessoas que participaram da história, que ouviram a história, chegaram a qual conclusão? Glória a Deus, porque Ele fez. O que é glorificar a Deus? É deixar que Ele apareça em tudo que você faz. Você fala e as pessoas falam, não foi você que falou. Você chora, triste por alguma coisa que no final das contas os seres humanos se alegram e falam, não, como que você está triste por uma coisa que os seres humanos normais se alegram? Porque aquele coração é o coração de Cristo. Você é ofendido e perdoa. E Deus fala, as pessoas falam, não, mas você tinha que ir lá e tirar a forra, mas você perdoa, não é normal isso, tem alguma coisa estranha. É tudo que você faz, Deus aparece. Quando você entrar no céu, a primeira coisa que você vai fazer é pegar a coroa que tanto você está lutando para conquistar e colocar de volta no pé dele para dizer assim, ele é o herói dessa história. Amigo, Davi é o homem segundo o coração de Deus. E não é pelas coisas que Davi fez. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque o coração de Deus aceita uma pessoa como Davi. E é por causa das coisas que Deus fez na vida de Davi, porque quem matou o gigante foi Deus, não foi Davi. Abraão é o pai da fé, e não é o pai da fé porque ele conquistou, porque ele conseguiu. Ele é o pai da fé porque Deus proveu. É Deus que proveu o cordeiro. Abraão falou, Isaac, segura aqui, não sai daí que eu vou caçar um cordeiro para te resolver o problema. Não, ou Deus provê ou o filho morre. Israel não é uma nação de conquistadores. Eles são pastores. E quando é que pastores entram em Canaã e conquistam tudo? Eles não conquistaram nada. Deus é o Senhor dos exércitos. Saulo, o apóstolo. Quem é Saulo? Quem é Deus? Quem é você? Afinal de contas, no céu nós vamos continuar fazendo isso? Nós só vamos para a eternidade para tirar de nós. E eternidade é o momento onde tudo que existe em nós, que não glorifica a Deus, definitivamente vai sair da nossa vida. Portanto, eu vou te falar uma coisa séria neste momento, antes de terminar o vertical nessa noite. O mundo, repetindo, pode esperar para ver a cidade santa, o rio de cristal. Ele pode esperar ainda, ansiosamente, para o momento que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Mas ele não pode ainda esperar para ver Deus glorificado na sua vida, porque isso tem que acontecer hoje. Hoje. Você é salvo para glorificar. Você é salvo para que Ele apareça. Você é salvo assim. Quando Adão foi feito, ele olhou para a esposa dele, feita também, e eles estavam nus. E por que não se envergonhavam? Porque Adão via Cristo em Eva, e Eva via Cristo em Adão. Eles se viam na imagem de Deus como feito. Eles comeram o fruto, e a imagem de Deus sai, estraga. Então agora eles olham para a nudez e se envergonham, porque Jesus não é mostrado. Mas por favor, entenda isso. Quando Jesus mata o cordeiro, e antes deles saírem do Éden, eles são cobertos. Quem os viu saindo do Éden, os viu cobertos com a pele, com a roupa do cordeiro. Portanto, a salvação lá e cobrir eles lá significa, vocês vão andar e quem olhar para vocês ainda tem que ver o cordeiro em você, porque isso é salvação. O cordeiro morre, verdade, mas a pele, a roupa, a imagem do cordeiro é colocada sobre aquele pelo qual o cordeiro morreu, para que todo o universo continue olhando para você e vendo Cristo. O que vamos fazer no céu? A mesma coisa que vamos fazer aqui, que estamos fazendo aqui. Que Deus seja glorificado. Em tudo, Cristo em vós, a esperança da glória. Quero orar por você, dizendo para você seriamente o seguinte: você está nos acompanhando? Se você está no canal do NASP, continua e vai para a igreja do NASP São Paulo agora, o canal da igreja do NASP São Paulo, que daqui meia horinha nós vamos começar um culto, uma série fantástica sobre o Cristo sem censura, Jesus sem censura. Quero dizer uma coisa para você também que tem vivido experiências glorificantes a Deus. Se você em algum momento no vertical teve alguma experiência que pode impactar a vida de alguém, entre em contato conosco. Há um e-mail disponível para você mandar a sua história. E a equipe do Vertical vai te procurar para que você participe desse programa. E não só para criar fama. É para que a gente glorifique a Deus e Deus seja visto nessas pessoas, em você principalmente. Fecha os olhos, vamos orar. Pai, muitas coisas, seriamente, muitas coisas poderíamos, deveríamos dizer a Ti nesse momento.
Mas pensando em tudo que o Senhor falou, tudo que nós aprendemos que o Senhor falou, pensamos nas ideias que temos de eternidade, de reino, de céu, de posteridade, de salvação. Glorifica-te, Senhor, diante de nós. Estenda o teu rosto sobre nós e que o nosso rosto reflita o teu. Que o mundo veja a tua glória e que céu para nós, que eternidade para nós seja o que é para ti, um encontro. Em nome de Jesus. Amém.